Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Mente em Foco. Um programa feito com muito amor, com muito carinho e com muitas ferramentas da neurociência para você. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre o poder das escolhas, sobre mindfulness e também sobre atenção plena. Será que você tem vivido no hoje, na plena consciência? Vamos descobrir. Nós temos também no quadro Diálogos que Curam uma mensagem muito inspiradora do meu pai, professor Juca Faria. O nosso quadro Detox Mental e Brilho no Olhar. Preparem o coração de vocês, meus amores, que ele está muito especial. E também uma super dica do nosso patrocinador MMP. E para compor esse programa juntinho comigo, temos um convidado para lá de especial, Rodrigo Lemos, palestrante, psicólogo e músico. Vem comigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui no Mente em Foco. Eu que sou muito grato por estar aqui com você, Thaís. Muito grato mesmo por ser convidado aqui para falar sobre um tema tão importante nos dias de hoje. Olha, o Rodrigo, ele é palestrante, psicólogo e músico. Mas que Sim. composição interessante aí de Pois formação, é. hein, Rodrigo? Sim, muito legal, porque eu acredito que complementa, né? Desde pequeno, sempre eu gostei da música. Aí eu fui para psicologia, que é uma área que sempre me trouxe bastante satisfação, entender a mente humana. E aí eu pensei, como usar a música, né? Sendo que talvez lá atrás eu quisesse também trabalhar com a música, então eu englobo a música dentro da psicologia também, Que como uma forma. sensacional. E olha, eu sou suspeita para falar sobre isso, Rodrigo, porque eu adoro música, eu sou movida à música. E a música, ela nos ajuda em vários setores da nossa vida, né? Sim. Mas o que significa, Rodrigo, viver de forma consciente? Viver de forma consciente seria como se a pessoa saísse do banco de passageiro e viesse assumir o volante do carro da sua própria vida. É como no psicodrama a gente diz, né? Ser o protagonista da sua própria história, que muitas pessoas ficam na plateia. E isso é tão importante, né, essa sua fala, porque, meus amores, é uma reflexão para você. Às vezes a gente se acomoda, né, Rodrigo, ali na zona de conforto, tem alguém que está pilotando para nós, e tá mais aconchegante aqui, mas a gente acaba, nesses momentos, perdendo o quão incrível é o viver, o se Sim, arriscar, o estar ali presente de corpo e alma, com né? certeza. Você sabe, Rodrigo, que recentemente viralizou um caso que infelizmente levou uma moça que saltou, né, de um lugar que teria que ter uma corda e esqueceram de colocar essa corda. E eu acho que Sim, quando a gente fala de atenção plena, de viver de forma consciente, eu acho que está muito interligado a isso, porque muito. algo que chama atenção, e aqui eu não estou para julgar quem foi o Sim, errado, com mas eu certeza. estou para dizer que todos que estavam ali deixaram passar desapercebido algo, talvez por não estar tão atentos àquela situação, Muitos se não? preocupavam mais em gravar, mas porque Exato, talvez isso se tornou natural na sociedade, né, e não estar ali exato. no momento, porque assim como quando vai no show, né, que você grava e você acaba você está presente no show, mas você quer gravar Você está aquele enxergando o show show já pela tela, pela né, já não tela. está nem vivenciando En mais aquela energia. então esse caso também, muitas vezes as pessoas ficam naquele, automático, né, de ver as coisas acontecerem simplesmente, principalmente nesse aspecto das tecnologias, né. Como que você acha que as nossas escolhas diárias moldam o nosso cérebro e, por consequência disso, a nossa saúde mental? Ó, veja bem, o cérebro é como uma musculatura, né, que nem eu Sim, falei, ensinando o Pai Nosso para o vigário obrigada. ensinando o Pai Nosso para o padre, né. Não, Então, na verdade, assim, a mente, quando você reforça um comportamento, ele vai se fixando cada vez mais. sim, Então, se você escolhe caminhos que vão te levar para a saúde,
Se você escolhe caminhos positivos, de calma, tranquilidade, serenidade, isso vai sendo reforçado a cada vez que você vai acessando essa memória, né? Essa forma de se comportar. Da Sim. mesma forma que se você ficar irritada o tempo todo, triste, nervosa com qualquer situação, isso vai virar um modus operandi, vai virar um comportamento que você vai reforçando a cada dia. E o quanto isso é importante, né, Rodrigo? Sim. E deixa uma reflexão para você que está em casa nos assistindo. Quais são as suas rotas? Tá mais para o positivo, tá mais para o negativo? É algo que só você pode escolher percorrer, né? Então fica Sim. atento. Rodrigo, eu vou convidar você e você que está aqui em casa nos assistindo para acompanhar o nosso quadro Diálogos que Curam. Olá! Existia um reino cuja rainha era uma mulher muito bonita e muito, mas muito vaidosa. Ela tinha um espelho mágico que conversava com ela. Todo santo dia, a primeira coisa que ela fazia era se olhar no espelho, admirar a sua beleza e perguntar para o mesmo: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho, sempre verdadeiro, dizia: não, você é a rainha mais bela do planeta. Não existe mulher nenhuma no mundo mais bonita que você. E ela ficava toda feliz. O reino ficava feliz. As pessoas que habitavam o reino, as pessoas do castelo, enfim, todos viviam bem. Até que um dia, ao perguntar, o espelho disse: existe uma pessoa mais bonita que você. E ela disse: quem? E o espelho: Branca de Neve. Nessa hora, o reino perdeu a cor. A rainha se transformou numa bruxa. Contratou um caçador para matar a Branca de Neve. E ela procurou ajuda com os 7 anões, que fizeram de tudo para protegê-la. Ou seja, ao ouvir aquilo que ela não gostou, ela se transformou numa bruxa. E aí transformou a vida daqueles anões, da Branca de Neve e de todas as pessoas do reino num verdadeiro inferno. Se nós trouxermos essa história, né, esse belo conto de fadas para a atualidade, a gente vai ver que tem muita gente na condição dessa bruxa, dessa rainha, que se transforma quando ouve aquilo que não quer, aquilo que não gosta. Aí vão dizer que é assédio moral. Não se pode chamar das pessoas à realidade, ser verdadeiro nos seus pensamentos, na sua postura, nos seus valores, se não forem os pensamentos de determinadas pessoas. E isso é muito complicado, porque na vida sempre vai haver alguma coisa que não agrade aos outros. E os outros não têm obrigação de ficarem calados quando estão sendo insultados, quando estão sendo prejudicados. E isso acontece muito nas empresas, né? Às vezes o supervisor chama a atenção de determinado funcionário, pronto, é sindicato, é NR1, é isso, é aquilo outro, menos o pensar que precisa se mudar a postura, o entendimento das coisas, das situações. E isso também vale para todos nós. O cuidado que nós temos que ter ao falar até aquilo que é óbvio no dia a dia. Porque, como eu já disse, estamos vivendo a época do mimimi, em que ideologias tacanhas fazem com que as pessoas se sintam empoderadas, quando na realidade precisavam mesmo era saber ouvir. E do outro lado, também, saber falar, para que possa existir aquilo que é tão necessário dentro de uma escola, de uma empresa, que é a paz de espírito.
e essa paz de espírito que eu desejo a todos vocês. Felicidades. Eu gosto muito desse quadro porque o meu pai sempre traz uma mensagem ali de inspiração para o nosso dia a dia, né? Muito positivo. Resume para nós mindfulness. Como que você enxerga a importância, o que é? O mindfulness seria como fazer as pazes com o momento presente que a gente está vivendo, né? Perfeito. Mindfulness, ele vem do termo sati, do budismo. E aí, nos anos 70, meados dos anos 70, um biólogo chamado Jon Kabat-Zinn, ele pegou esse conhecimento budista e separou a parte religiosa e pegou a parte da prática, né, da ciência sobre isso. E viu o quanto isso conseguia trazer benefícios incríveis para as pessoas, E né? tem a ver com meditação? É diferente? O que você pensa sobre isso? Na assim? verdade, a meditação seria como se fosse a prática, né? Certo. O exercício, a academia, né? Perfeito. E o mindfulness seria como se fosse essa aplicação, quando você conversa com alguém estando plenamente presente, quando você lava uma louça, entendendo a textura daquilo que você está fazendo. É mais ou menos nesse sentido também. E, Rodrigo, por que você acha que hoje a gente acaba tomando tantas decisões no piloto automático? Outro dia eu assustei comigo mesmo, não sei se já aconteceu com você que está aí me assistindo. Eu tinha que tomar um remédio e eu não lembrava se eu tinha tomado o remédio que estava em cima da mesa ou não. Eu pensei, meu Deus, olha o quanto a gente acelera e deixa Aham. de prestar atenção. Sim. E por que você acha que a gente tem vivido nesse acelero danado? Nesse piloto automático, né? É porque, na verdade, muitas pessoas, e na verdade o ser humano, né? Ele quer poupar energia. Sim. O cérebro representa 2% do peso do nosso corpo, mas ele consome 20% da nossa energia, É né? isso mesmo. E aí tem coisas que a gente não vai se atentar. Por exemplo, só porque eu tô falando agora, as pessoas que estão nos escutando vão perceber que o pé delas está no chão, ou no sapato, ou na meia. Só porque eu falei. Porque antes de eu falar, a gente não tá pensando nisso, né? Mas agora, porque eu falei, as pessoas começam a prestar atenção. É que naquele filme O Clique, sabe? Ah, esse é um dos meus filmes Do Adam preferidos, Sandler, ele Rodrigo. quer passar para frente os momentos difíceis. Só que os momentos difíceis também devem ser experimentados, experienciados, para que a gente consiga fazer boas escolhas. Tem gente que acaba deixando as coisas passarem, não querem viver aquele momento presente, naquela busca por prazer, hedonismo, e não conseguem vivenciar o sofrimento, não conseguem vivenciar as escolhas difíceis. E aí existem complica. lições que só o fundo do poço nos ensina, que nenhum topo da Exato. montanha vai ensinar, né, Rodrigo? Exato. Ninguém gosta, né? Não estou aqui falando que é fácil não, meus amores, mas é necessário, né? E quando a Sim. gente passa pelo sofrimento, o nosso cérebro cria uma casca, Cria. né, de resiliência, de conseguir suportar mais as adversidades da vida. Né? Sim, com certeza. E a gente está falando um pouquinho sobre isso, Rodrigo. Me lembrou de uma música, e eu sei que você gosta de tocar essa música. Vamos Pois de bem. É Preciso Saber Viver um pouquinho? Afinal, é Vamos. preciso, né? Toca um Vamos ver aí. trechinho dela aqui para nós, por É favor. assim, ó. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Eita, que delícia! É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver.
Eita, que coisa linda essa Eu música! amo essa música Parabéns, também. viu, Rodrigo? E eu vou Gratidão. pegando esse clima de saber viver para convidar você e você que está aqui juntinho comigo para o nosso quadro Doutora Responde. Bora, meus amores, responder as perguntas dessa semana. A alimentação influencia o humor? Sim, e muito! O cérebro depende diretamente de nutrientes que nós recebemos através da alimentação. Neurotransmissores importantes para o equilíbrio emocional, como serotonina, dopamina, precisam de vitaminas, minerais, aminoácidos e gorduras saudáveis para serem produzidos adequadamente. Uma alimentação rica em ultraprocessados, açúcar refinado e gordura em excesso podem aumentar as inflamações no organismo e prejudicar o funcionamento do cérebro. Isso pode contribuir para oscilações de humor, cansaço mental, irritabilidade e pior emocional. Por outro lado, uma alimentação rica em ômega 3, magnésio, vitaminas do complexo B, antioxidantes ajudam o cérebro a melhorar muito. Além disso, o intestino possui forte ligação com o nosso cérebro através do eixo intestino-cérebro. Grande parte da serotonina do organismo é produzida pelo intestino. Por isso, cuidar da alimentação também significa cuidar da saúde emocional e mental. Por que é tão difícil mudar hábitos? Porque hábitos são literalmente caminhos neurais fortalecidos pela repetição. Toda vez que repetimos um comportamento, o cérebro entende que aquela ação é importante e reforça as conexões a ela. Com o tempo, o hábito se torna automático e exige menos esforço consciente. O cérebro gosta que isso gasta menos energia e dá mais previsibilidade. Por isso, mesmo os hábitos ruins podem parecer confortáveis. Mudar exige sair da zona de conforto, mudar esses circuitos neurais. No início da mudança, o seu cérebro tende a resistir, porque ele interpreta o novo como desconfortável. Porém, com repetição constante, as novas conexões neurais se fortalecem e o comportamento começa a se tornar natural. É exatamente assim que novos hábitos são construídos no nosso cérebro. Exercício físico ajuda a saúde mental? Muito! O exercício físico é uma das ferramentas mais poderosas para a proteção cerebral e para o equilíbrio emocional. Durante a atividade física, o cérebro libera neurotransmissores ligados ao prazer, ao bem-estar, como a serotonina e a endorfina. Essas substâncias ajudam a reduzir a ansiedade, melhorar o humor e aumentar aquela sensação de disposição. Além disso, a prática regular reduz os níveis de cortisol, melhora o sono, aumenta a autoestima. Estudos mostram que atividades físicas, exercícios físicos estimulam também a neuroplasticidade. A atividade física melhora a circulação sanguínea, cerebral, oxigenação e funcionamento cognitivo. Pessoas fisicamente ativas costumam apresentar melhor memória, concentração e até mesmo regulação emocional. O movimento corporal impacta diretamente a saúde do nosso cérebro. Um grande beijo para vocês. Voltando aqui para o nosso bate-papo. Você acha que o estresse, ele acaba interferindo nessa capacidade da gente de ter boas escolhas e de viver no aqui e no agora? Com certeza, porque quando a pessoa está com estresse, ela tem uma redução da atividade do córtex pré-frontal, ou seja, que é aquela parte do raciocínio, da razão. E ela começa a agir mais com a central de alerta, né? A amígdala, entre outras partes, que vão fazer você correr. É como se fosse luta e fuga. E geralmente, quando a gente age por impulso, o nosso cérebro desvasculariza. Então a gente começa, não precisa pensar muito, você só tem que reagir. Sim. Então, se a gente está no modo de reação, a gente tem escolhas
apenas para sobrevivência e não sábias, né? Tão sábias ali para um momento que de repente não é um momento de tanto perigo E assim. eu acredito que nessas escolhas, assim, a gente acaba ensinando o nosso cérebro a viver nesse sistema de urgência sempre. E Sim, às vezes está tudo bem e você está ali continuando nessa rotatividade sim, alarmante, né? Que é um exato. perigo e que tem um desgaste mental absurdo ali, Enorme, né? consome muita energia. O cérebro pode ser treinado para boas escolhas? Com certeza. Inclusive, por exemplo, mindfulness, uma das ideias é justamente essa, trazer você pro aqui e o agora, pro momento que a gente está vivendo, né? Porque aí a gente fica com tanta coisa na cabeça, tanto estresse, tanta preocupação. Você não vive aquilo que você está vivendo no aqui e no agora. Você vive muitas vezes no passado, num passado que já foi e não volta mais, ou num futuro que você fica prevendo mentalmente, mas que não vai ser, talvez nem seja como você imaginou. E aí a gente precisa trabalhar para estar no agora, presente aqui nesse momento, Você né? falou algo importantíssimo, né, Rodrigo? Viver no passado, e tem muita gente sofrendo de depressão, que está muito lá atrás, ou muito lá na frente, que é a ansiedade, Sim, né? E o quanto que isso, no comecinho do nosso bate-papo, você trouxe uma fala assim que eu queria retomar. Você falou da repetição, né? O é, cérebro aprende nessa repetição. Uma repetição de bons pensamentos, de bons hábitos, leva a bons caminhos. sim, Uma com certeza. repetição de muita lamuriação, de muitos pensamentos negativos, faz com que você tenha más escolhas. E aqui, meus amores, não estou dizendo que é fácil estar no pensamento positivo todo dia, né, Rodrigo? Tem Não, dia que tá mais pesado, a gente tende somos a. humanos. Corre sangue, né? A gente tende a ir um pouco mais para o negativo, mas nesse dia é o dia que você tem que redobrar o cuidado com você, de falar: Com opa, certeza, hoje não estou num bom dia, deixa para lá esse pensamento e vamos seguir novos caminhos, novas buscas, com né? certeza. Como que a gente pode identificar, Rodrigo, que a gente está agindo por impulso na vida? Por exemplo, a gente tá no meio de uma situação que exige uma escolha, mas aí o nosso coração começa a acelerar, aí a mão começa a suar, você começa a perceber que você tem que sair dali. Então já evoca de você uma resposta emergente. Sim, Aí você já está fazendo uma escolha que você pode fazer escolhas que de repente vão ser impulsivas, sim, né? Por isso que é interessante a gente dar uma respirada antes de tomar algumas atitudes. Tem pessoas que agem por impulso sim. justamente porque não param para pensar, não tem o freio, né? E a importância daquele semáforo, né? Igual tem o do É, carro lá, o vermelho, o amarelo e o verde. sim, Para, pensa, e é, aí age, aí fala, né? exato. Rodrigo, eu vou convidar você para mais um quadro muito especial de um Muito bem. patrocinador que traz sempre dicas assim. Bora lá, Sérgio. Deixa eu contar uma curiosidade. Eu não sei se você sabe, mas o nome dominó está associado ao número 2. São duas peças, né, que de um lado tem uma coisa, do outro lado tem outra, né? E elas se encaixam e por isso tem aquele jogo tão divertido, né, que é feito com peças que é dominó. Agora, pensando só na forma geométrica, né? Esquece aqui o jogo dominó. Ao invés de ser dois quadradinhos conectados um no outro, poderiam ser três. Então ele forma o triminó, né, que tem formatos diferentes, pode estar em linha ou em L, assim, né? O 4, você tem o famoso jogo do Tetris, né? Que você tem lá quatro peças, todas essas peças aqui, ele tem quatro quadradinhos, um conectado com o outro, e os formatos de peças diferentes. Com o 5, eu tenho o pentaminó, que eu vou mostrar para vocês como é que ele fica. Eu tenho várias peças aqui em formatos diferentes, mas se você olhar ela, todas elas têm 5 quadradinhos conectados aqui, pelo menos em um dos lados, tá? O que é interessante? É interessante que eu vou ter aqui alguns estudos, por exemplo, olha só, com duas peças eu tenho que a área é 10, porque cada um tem área 5. E eu posso ter formatos totalmente diferentes, aqui, ó, por exemplo, esse, né, que a área é 10, mas o formato da peça é totalmente diferente. O formato da figura fica totalmente diferente. O que é interessante também, eu pensar se eu consigo fazer um retângulo com essas peças aqui. E eu tenho certeza que conecta muito com quem está assistindo a gente, porque é o seguinte, na hora que você vai montar aqui um retângulo, você tem que pensar nas estratégias. Por exemplo, que tamanho que tem que ter esse retângulo, né? Qual que é a largura e a altura?
Porque se eu quero uma certa quantidade de peças, tem que ter uma certa área, eu vou fazer uma conta para ver se dá certo fazer um retângulo com essa área que eu estou pensando em fazer, né? Que mais? Eu vou ter tentativa e erro, porque essa é uma abordagem fantástica. Eu vou olhar de forma geométrica, tentar de um jeito, conseguir, não conseguir, tenta de outro, e a criança vai fazendo isso até finalmente conseguir e ter o resultado positivo, né? Que é aquela superação, que é aquela alegria de conseguir um resultado, de conseguir montar a imagem, montar a figura e chegar na próxima fase, né? O próximo desafio e cada vez superando desafios maiores. Então, se você gostou desse material, vai lá na lojammp.com.br, procura lá pentaminose em plástico e coloca Penta 10, que você vai ter 10% de desconto em todo o nosso site aqui. Aproveita bastante porque é só hoje e amanhã, tá bom? É uma promoção especial para quem está assistindo a gente agora. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito esse material e vai conseguir ensinar e ter um desenvolvimento muito legal, né, dessa tanto matemática, álgebra, contagem e o desenvolvimento do cérebro da sua criança de uma forma bem incrível, tá bom? É com você de novo, Thaís. Rodrigo, voltando aqui, quais os benefícios para viver ensinando os nossos filhos, as nossas crianças a terem uma atenção plena? Muito importante isso que você falou, Thaís, porque muitas vezes a gente pensa que é uma técnica só para adultos e não. Nós temos essa técnica aplicável tanto para crianças quanto para adolescentes. Por quê? Você faz com que a criança tenha mais foco, até mesmo nas atividades da sala Sim. de aula. Que a criança consiga se autorregular Perfeito. através da respiração e de outros métodos que são Eu ensinados. acredito, Rodrigo, que quanto antes aprender, melhor, Sim, né? sim, quanto antes aprender, melhor. Porque se você deixa a criança aprender respostas, reforçar, né, aqueles comportamentos de respostas mais agressivas, irritadas, aí quando ficar mais velho, vai ser mais difícil para você trabalhar. E você acha que essas técnicas também podem ser utilizadas por adolescentes, por exemplo? Com certeza, inclusive tirando eles muito desse foco de telas. Porque você vê, quando o adolescente chega a uma certa idade, começa 12 anos, começa a ficar mais nos quartos, a maioria, Sim. usando jogos, conversando com pessoas lá do Japão e com a pessoa que mora na sua casa. Não conversa. Antes eu lembro que os adolescentes brincavam nas ruas, né? Hoje em dia você vê cada vez menos isso, porque estão mais focados em telas. Então o Mindfulness também ajuda esse adolescente a estar mais presente nesse lugar onde ele realmente está, né? Através de técnicas que vão fazer com que ele esteja ali. Eu acredito que isso melhora, inclusive, o desempenho escolar, Com né? certeza. Estando presente numa Aumentando o aula, foco. aumentando o foco, atenção, memória. Sim, Ou seja, benefício para todas as áreas da vida. com ali, né? certeza. Você acha que é possível a gente reduzir a ansiedade utilizando essa técnica? Sim, porque o que acontece? A ansiedade, a gente está sempre preocupado e com medo das coisas, Sim. né? E a ansiedade é uma coisa que ainda nem aconteceu muitas vezes. Você fica preocupado com aquela sensação fisiológica que vem para o físico. E quando você começa a estar no presente momento, através de uma respiração adequada, através de situações que te levem a estar naquele lugar onde você está, você consegue reduzir o foco de ansiedade. A sua intenção de estar no presente momento, a sua atitude de não julgar, porque qual que é um dos ensinamentos do Mindfulness? É você experimentar tanto as sensações, quanto as emoções, quanto os pensamentos, quanto as atitudes que você vai fazendo de um modo consciente, sem julgar se é bom ou se é mal. Simplesmente Perfeito. você vivenciar aquela experiência. Se permitir. Se permitir, né? Porque a ansiedade é justamente isso. Eu tenho geralmente uma ideia de um futuro catastrófico. Isso. Né? Normalmente e o pior cenário possível E o ainda, pior gente, cenário imagina. Né? possível. Rodrigo, nós temos um quadro que é o de detox mental, onde Boa. a gente sai por aí entrevistando artistas, restaurantes, lugares que são indicados para nós e que trazem ali reflexões de pessoas que vão naquele lugar para ter o seu detox. Então, Sim, bora lá muito acompanhar bom. comigo. Bora lá.
programa Mente em Foco tem a honra de entrevistar e bater um papo aqui com o Vitinho. Vitinho, primeiro de tudo, muito obrigada, viu, por nos receber de uma forma tão gentil. Nada, eu que agradeço aí por estar abrindo esse espaço para eu poder conversar um pouquinho com vocês, né? Muito feliz. Vitinho, subir nesse palco é pura adrenalina, pura emoção. Mas quem é o Vitinho fora do palco? Quietinho, no silêncio da sua casa? Quem é o Vitinho? Vitinho é um cara sonhador, Vitinho é um cara que corre atrás dos objetivos dele. Hoje um pai de família, né, que faz de tudo para ver a família bem e é isso. Você falou de família, né? Algo tão importante. Eu sou neurocientista e uma das coisas que a gente sempre fala, Vitinho, é da importância de ter uma base, de ter um propósito, porque aí, tendo um propósito, todo o processo, mesmo com as dificuldades, fica mais leve, né? Verdade. A gente vive por propósito aqui na Terra, né? Deus colocou a gente para um propósito, para um relacionamento com Ele, com as pessoas que estão aqui. Então, a família é essa nossa base, né? Por quem, quando bate um desânimo na gente, a gente tem um horizonte para olhar e saber que a gente, né, tem um objetivo a alcançar por eles também, né? Então, isso aí dá muita força pra gente. Vitinho, nosso programa fala muito de saúde mental. Você acha que a música pode curar, transformar ali a saúde mental das pessoas? Acho, inclusive, esses relatos já chegaram a mim, né? Principalmente na época da pandemia, né? Quantas pessoas chegavam a gente e diziam o quanto a nossa música ajudou a sustentar naquele momento de prisão das pessoas, né? E também muitos fãs também que chegaram a mim, falaram que tiveram depressão também. E a minha música era usada nessa hora. Muitos relacionamentos abusivos também que, né, as pessoas me relataram. E a minha música ajudou em todos esses momentos. Então acho que o cantor, o artista, ele tem esse poder de transformar, né, a vida das pessoas. Com certeza. Se você pudesse resumir a sua trajetória de sucesso em uma palavra para os nossos telespectadores, qual seria? Eu acho que, primeiramente, Deus e fé, resiliência, né? Legal. Eu fico muito feliz. Foi uma palavra só, né? Mas tá valendo, tá com valendo, tantas palavras que a gente vai buscando, né? Você sabe que eu fico muito feliz de ouvir, né, de pessoas que levam tanta emoção, tanto sentimento através das músicas, falar, né, de Deus, de família. Então, muito obrigada. E eu tenho a última pergunta. Se o Vitinho de hoje encontrasse com o Vitinho do primeiro show, colocando o pé no palco, o que o Vitinho de hoje falaria pro Vitinho lá de trás? Ah, acredita que vai ser muito satisfatório. Eu sou um cara que vem de uma cidade do interior, né? E até por isso que eu falo de Deus muito, porque, cara, eu tinha tudo pra dar errado. Eu saí de uma cidade do interior, de onde poucos artistas, poucos, né, talentos saíram, e eu poder chegar no Rio de Janeiro e não falo disputar, né? Disputar o mercado de trabalho. Sim. Com tantos artistas bons, né? Tantos talentos que tem pelo Brasil afora. E hoje ser reconhecido, pra mim, só pode ser ele, né? Com certeza. Olha, você tem aquele brilho no olhar. Então, que Deus continue te abençoando muito nessa trajetória linda, nesse coração lindo que você tem. Amém. Muito obrigado e muito sucesso sempre. Obrigado, viu? Obrigado a toda a galera do SBT aí. Prazerzaço estar falando com vocês aí mais uma vez. Obrigado pelo carinho. Maravilha, obrigada, Vitinho. E vem com a gente, você que está aí nos assistindo. Agora sim, boa noite, gente! Quando a gente fala dessa prática, quanto tempo por dia você considera adequado para fazer de mindfulness? Olha, a gente pode fazer de um modo mais informal de 3 a 5 minutos. Tem gente que consegue fazer até 15, vamos dizer assim. Mas a ideia é que você consiga ali naquele momento respirar, se conectar consigo mesmo, se conectar com as coisas que estão naquele lugar, né? Então não precisa assim você fazer aos profissionais, aqueles que têm já o mindfulness como estilo de vida. Vai embora, vai embora, né? Você sabe que eu tenho TDAH. E essa agitação meu é muito agitado, né? Eu consegui ficar sentada aqui, eu já sambo de um lado, sambo do outro, vocês devem ter percebido aí em casa também. E era uma das coisas que eu tinha muita dificuldade de fazer, parar.
né? Uhum. Então, se você também tem essa dificuldade, vai uma dica aí que resolveu para mim. Começa aos poucos. Eu É. falava assim, hoje eu vou fazer 15 segundos, porque aí É. depois eu aumentava para 30. Opa, já o cérebro conseguiu parar mais um tempo. E de pouquinho em pouquinho, esse ganho foi muito benéfico. Uhum. Inclusive para, por exemplo, crianças, adolescentes que têm bastante essa questão do TDAH que antes, não existia antes, existia, mas não era diagnosticado, né? Sim, Então, uma das coisas interessantes, crianças que são meio agitadas, que têm a questão do TDAH, você pode ensinar técnicas na brincadeira, por exemplo, até em movimento. Por exemplo, em vez de você falar calma, você pode falar, olha, imagina que nós temos uma sopa muito quente aqui e você inspire na hora de você soprar, você sopra bem devagar. Então a criança, o adolescente vai fazendo isso, principalmente criança, né? sim. Vai fazendo isso e acalmando essa sopa. Ou então você falando assim, olha, vamos ouvir um som que está lá no fundo. O que você escuta lá no fundo da sala? Ou no fundo dessa Perfeito. casa? Então são coisas do cotidiano que você não vai fazer ele fazer isso 1 hora. São pequenos, Pequenas que nem pausas, você falou, né? mas De que vai pouquinho em ensinando o pouquinho. cérebro, né? Vai ensinando o cérebro. Rodrigo, eu sei que você tem uma música autoral aí. Toca um Sim. pedacinho dela aqui pra gente que você me deixou Opa! curiosa. Essa música aqui eu fiz, inclusive, com essa questão do presente, né? De viver o presente. A gente fez para uma época de Janeiro Branco. Ela é assim, ó. O presente é um presente pra gente aproveitar. O que passou, passou, já não voltará. O futuro é algo incerto que não se pode prever. O hoje é algo tão perto, é só o que temos pra viver. Então bora viver, então bora viver. Então bora sim, bora sim, bora. Então bora viver. Obstáculos surgirão, perdas acontecerão, mas é preciso continuar, como a ostra no mar, ferida pela areia em grão. Fabrica pérola, faça pérola, pérola. Dentro de você existe a força pra vencer. Só é preciso persistir e mesmo quando cair, encontra forças pra lutar. Então recomeçar, resiliência, recomeçar. O presente é um presente pra gente aproveitar. Então bora viver. Uau. Então bora viver. Então bora sim, bora sim, bora. Então bora viver. Uau! Já ou menos dizia assim. Rubem Alves, ostra feliz não produz pérola, Pois não é? é. E a importância dessa música, que coisa linda. Primeiro de tudo, Obrigado. parabéns, viu, Rodrigo? Gratidão. E a importância disso, né? O que é essa pérola? É um grãozinho de areia que entrou ali na ostra e machucou, incomodou, e ela foi envolvendo ali aquele grãozinho, trabalhando aquele incômodo, até que torna a E pérola, né? fazendo a pérola Que muito bem. coisa mais linda. Gratidão. Rodrigo, vem assistir comigo. E você que está Vamos em lá. casa, um dos quadros que fazem meu coração mais acelerar, o brilho no olhar. Vem comigo. Hoje, no nosso quadro Brilho no Olhar, nós vamos encontrar com a Ana Paula, que é instrumentadora cirúrgica e foi indicada pelo Ricardo. Bora, vem comigo. Oi, pois não. Oi, boa tarde. Eu precisava falar com a Ana Paula. Não precisava falar com a Ana Paula. Tá no lugar certo. Então, bora lá. Vem com a gente. Com licença, Ana Paula. Tudo bem? Posso entrar? Por favor, eu não tô Com entendendo licença. nada. Tudo bom? Olha, Gente, o que você está foi acontecendo? indicada para o nosso quadro Brilho no Olhar pelo doutor Ricardo. Então, bora lá, que hoje a homenagem é toda sua aqui, viu? O senhor não tá fazendo isso comigo. Olha Não, doutor só. Ricardo, é pegadinha isso? Tá vendo? Ai. Ana Paula?
Você sabe Gente, que olha isso esse aqui. é um dos quadros mais especiais do nosso programa, porque ele é por indicação. Não tem como falar e não ser 5%. E Olha olha aqui, que gente, eu tô ele tremendo. passou tudo, né, da sua história ali pra gente, mais do que nunca. Com toda certeza a gente tinha que vir aqui, poxa. Ô, gente, obrigada, doutora. É uma honra receber vocês. Não estava esperando. Tô nervosa, tremendo. Mas fiquem à vontade, a Eu casa é de quero, vocês. antes da gente sentar ali, eu quero ler um negocinho pra você, que aí a gente senta pra conversar. Ana, hoje é um dia muito especial, né? No quadro Brilho no Olhar 5% do nosso programa Mente em Foco, temos a alegria de homenagear alguém que transforma a sua profissão num verdadeiro ato de cuidado e de dedicação. Como instrumentadora cirúrgica, você exerce um papel essencial dentro do centro cirúrgico. Muito além da técnica e da responsabilidade, você entrega calma, segurança, acolhimento em momentos tão delicados da vida de muitas pessoas que estão ali. Seu trabalho exige precisão, atenção, preparo, mas o que realmente faz você se destacar é algo que vai muito além do coração. É esse brilho no olhar aqui de quem está chorando, gente, né? Um olhar cheio de empatia, de compromisso, de sensibilidade. Um olhar que transmite confiança. Um olhar que faz a diferença mesmo nos bastidores. Você não apenas auxilia em cirurgias, você salva histórias de vida. Você não apenas trabalha, você se entrega com amor a tudo que faz. Você não apenas organiza instrumentos, mas você leva segurança para toda a equipe e esperança para a vida do paciente que está ali. E foi exatamente por isso que o Dr. Ricardo fez questão de te indicar. Ele reconhece em você uma profissional dedicada, atenciosa, competente e inspiradora no seu dia a dia. E hoje, nós do programa Mente em Foco queremos dizer que o que você faz importa e muito. A sua dedicação, o seu comprometimento, a sua humanidade fazem a diferença na vida de inúmeras pessoas e você merece total reconhecimento nosso. Um abraço aí. Obrigada. Ai, Mais do que palavras lindas. merecido, Ana. Agradeço, né? Agradeço de coração. Assim, eu falo que Papai do Céu ele coloca as pessoas certas na nossa vida e o Dr. Ricardo, né, Coelho não é diferente, né? Ele faz a diferença realmente, ele faz da profissão que muitos torcem o nariz, né, para bucomaxilo, ele faz a diferença na vida de muitos pacientes, né? A gente, nesse longos anos trabalhando junto, é assim, cada dia, cada paciente, cada cirurgia é gratificante, né? Você recebeu o paciente no consultório, às vezes tem a oportunidade, ele permite, né, eu acompanhar os pós-operatórios com ele no consultório, e assim, é a coisa mais linda, né, os pacientes vêm transformados mesmo, né. E eu sou muito, muito grata, assim, pela parceria, pela confiança, pela amizade, né, do Dr. Ricardo, que é um profissional, assim, que só elogios, né. E eu não ganho nada com isso, viu, minha gente? Conta pra nós, quanto tempo que você tá nessa profissão? Eu tô Quem que te levou, assim, o que te inspirou? O meu primeiro emprego foi num consultório odontológico, né, trabalhei por 5 anos, e o dono do consultório, ele era buco, ele tinha acabado a residência dele na Santa Casa de Santo André, o doutor Ramiro Mazini, e ele me indicou, ele falou: "Ana, você é muito boa, você tem jeito", eu sempre amei a odontologia, era o meu sonho fazer, mas infelizmente eu não tinha, eu era rimo de família, eu não tinha um suporte familiar, a odontologia é muito cara, hoje nem tanto, mas há 25 anos, 30 anos atrás, realmente você tinha que ter um suporte familiar muito grande. Não tinha, e era uma coisa que eu assim, amava a odontologia. Ele falou: "Aninha, você tem jeito, eu sei que a faculdade é uma coisa difícil para você no seu contexto familiar". Ele falou: "Mas tem alguma coisa que pode te aproximar da odontologia, ser instrumentadora e atuar na bucomaxilo". O que Olha. é isso, né? Desconhecia, só uma auxiliar odontológico. Aí ele falou: "Aninha, tem as cirurgias". E, assim, à medida que ele foi falando, o olhinho realmente ia Foi brilhando. brilhando ali. E aí eu lembro que, assim, também não tinha o recurso para fazer o curso de instrumentação. Pintou uma vaga no Hospital São Bernardo, né, que a doutora Maria Helena Guerra, ela tinha um serviço de bucomaxilo e precisava de auxiliares odontológicas.
E aí o doutor Ramiro falou: eu vou te indicar, mas aí tem que passar por uma seleção. Resumindo, passei por uma seleção, 40 meninas, e dentro das 40 eu fui escolhida. E aí, logo que eu cheguei no serviço, foi na semana do carnaval, chegou um buco de Bauru, que tinha acabado a residência, o doutor Luiz Henrique Benetti Favalli. E aí, tal, ó, me apresentou, Ana Paula, você vai trabalhar com ele, vai tocar cirurgias de oral menor aqui, e o oral maior nós já temos uma instrumentadora. Como você ainda não é instrumentadora, né, então você não vai poder atuar no centro cirúrgico. Tá bom, doutora. E comecei a fazer as cirurgias de oral menor com o Luiz, e bom, enfim, uma parceria, o Luiz falou: eu não abro mão de você, você vai ser minha instrumentadora. Aí eu falei: mas doutor, no momento eu não consigo fazer. Ele falou: não, você vai fazer esse curso, vai dar certo, tal. Ele falou: mas tudo que eu puder te ensinar, eu vou te ensinando aqui. E eu tenho, isso tá amarelo as folhas, todos os desenhos de uma mesa cirúrgica, porque mesa de consultório é uma coisa, mesa do centro cirúrgico é totalmente diferente, né, Thaís? E ele montou essas mesas, e eu lembro que eu vinha para casa, eu ficava olhando, eu não sabia o que era uma Cuba-Rim, eu não sabia o que era um Smith, mas eu ficava, falei: não, eu tenho que aprender. Bom, como volta a falar, era rimo de família, trabalhava para ajudar no sustento de casa, perdi o pai muito cedo. Falei com a minha mãe: eu preciso fazer esse curso. Ela falou: mas como é que nós vamos fazer? Eu falei: eu não sei, mas nós vamos fazer. Aí encontrei uma escola lá na Santa Cecília, a SEIC. Fui, lembro como hoje. Mãe, vou fazer. Vamos, então vamos, a gente vai se ajudar. Peguei, eu tinha o dinheiro para as apostilas, para pagar a primeira mensalidade e para comprar o jaleco. Como eu ia pagar as mensalidades, eu não sabia. Aí minha mãe falou: mas como vai ser? A gente não vai ter. Eu falei: calma. Fui, paguei. A aula ia começar 15 dias. Uma semana antes, eu fui até a escola, lá na Santa Cecília, chamei o dono da escola, o seu Joaninho, falei: olha, o negócio é o seguinte, quem fala a verdade não merece castigo, eu preciso muito desse curso para eu poder realmente ser reconhecida no hospital onde eu trabalho como auxiliar odontológica, para eu poder subir para cirurgias. Só que eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula mensalmente. Ele olhou para minha cara bem sério, arrumou o óculos, ele falou: mas o que você quer que eu faça? Eu falei: olha, podemos fazer um trato? Ele falou: qual trato, Ana Paula? Eu falei assim: vai fazer diferença para os senhores ter uma cadeira a mais ou não na sala com alguém? Ele falou: não. Eu falei: me deixa fazer o curso, que o meu material didático está pago, o jaleco está pago. As aulas práticas eu posso fazer dentro do hospital, ou eu vou para os estágios, o senhor não vai ter custo. E ter uma cadeira com alguém sentado não fará diferença. E eu só pego o meu certificado, o meu diploma, quando eu chegar e acertar. Ele arrumou o óculos, arrumou a gola do jaleco, estendeu a mão, fechou. Só te entrego o seu certificado quando você acertar. E foi aí que eu consegui, há 25 anos, fazer o meu curso. Que história mais linda. Eu costumo dizer que quando a gente tem um sonho, um desejo, põe o pé, que Deus põe o chão, né? E Exatamente. foi o que você fez. Eu vou. E isso serve de lição para você que está em casa nos assistindo e que tem um sonho e que tem um desejo e às vezes está esperando as condições perfeitas para realizar. Não existem condições perfeitas. A gente que cria Exato. essas condições de acontecer, né? E que exemplo mais lindo, né? E o quanto que isso já demonstra a garra e algo mais do que isso. Um sonho de trabalhar nessa área, e não foi por odonto ali, mas foi por um outro jeito tão grandioso que hoje você tá com a mão na massa, literalmente. Era o caminho, sabe, Thaís, que eu via de estar perto do que enche os meus olhos, realmente, entendeu? O que realmente me dá prazer. Eu falo que não tem nada mais gratificante na vida de um ser humano, é você trabalhar com o que você gosta e ganhar por aquilo, né? E da instrumentação, eu sou muito grata. Tudo que eu conquistei na minha vida foi através tanto de não só de dinheiro, mas de pessoas, né? De amigos, de pessoas queridas, de pessoas do bem, como o doutor Ricardo, que eu aprendo todos os dias. Eu falo que cada cirurgia é uma cirurgia diferente, cada paciente que nós vamos Uma conduzir história, né, é diferente, cada paciente você tem que lidar de uma maneira. Aprendo todos os dias com ele, né? Que tenha paciência, né? Falo que todos os dias a gente está aprendendo coisas novas. E eu né? imagino a responsabilidade, porque essas cirurgias são
horas e horas, né? Não tem Exato. sábado, não tem domingo, Não não tem tem, madrugada, não tem. né? Então tem que ter muito amor mesmo à profissão, né? Tem que ter, e aquilo, não tem. A hora que você termina, que você olha, porque assim, é uma cirurgia que ela transforma na hora. Você não vai ver como uma cirurgia plástica que é daqui 6 meses. É Tem imediato. pacientes que parece que tem que tirar até outro documento de RG, porque Total, fica todos os totalmente documentos, diferente, né? exatamente. Muda completamente a vida da pessoa, né. Há um há um mês atrás, a gente encerrou, né, o doutor deu alta para uma paciente, né, que assim, uma boneca, ela ficou uma boneca e ela falou desde o início que o maior sonho dela era poder tirar fotografia sorrindo, Olha isso, coisa que ela não não fazia. podia. Com 22 anos, as fotos de família, de festas, ela não tirava as fotos. E ela ficou uma boneca tão agradecida. Eu falo: "Gente, não há dinheiro no mundo que pague isso, Sabe, Ana, eu sabe?". acredito que além de todo um processo físico, né, da cirurgia, dessa mudança, existe algo muito forte emocional. Autoestima, a pessoa conseguir se olhar no espelho, pensou, meus amores, não consegui tirar uma foto por conta de um sorriso, né? Às vezes é algo que a gente nem tem ideia, nem pensa, e tem tantas pessoas que sofrem por isso, né? Muito, mas são muitas, né, porque assim, não é uma cirurgia barata, é uma cirurgia de alto custo e infelizmente você realmente tem que ter um plano de saúde, porque envolve uma série de coisas, né, fora o material de alto custo, você tem o profissional que tem que ser reembolsado, você tem que internar o paciente, não é uma brincadeira, o Anestesia, tudo, né. anestesista. E eu acredito que essa cirurgia, trazendo um pouco para a área da neurociência, né, do cérebro, o quanto que muitos pacientes até com dificuldade de respiração, não oxigenam adequadamente o cérebro e após a cirurgia o cérebro passa a fluir, né. Assim, dentro do pouquinho que eu sei, né, que a gente ouve dos nossos cirurgiões, assim, é que não é só estético, é Com fisiológico a certeza. mudança, né, porque às vezes tem paciente que tem apneia, né, não dorme bem, não respira, não come bem, não tem uma vida boa, né, e acaba acarretando vários problemas de saúde. O doutor Ricardo, melhor que ninguém, pode falar disso, né, mas a mudança ela é brutal, é uma mudança total na vida do paciente. Então isso não tem preço, né, a gente acorda às 4 da manhã e vai como se você estivesse indo pra Disney. Nunca fui pra Disney, minha gente, mas é mais ou menos É a isso. sensação ali, né. Eu Ana, acredito. nós trouxemos para você uma singela homenagem aqui do nosso Obrigada, programa. gente. Vocês são muito Sinta-se carinhosos. muito homenageado. É de todo o coração, né? Tanto do Dr. Ricardo como o nosso aqui de estar com uma pessoa tão especial, com tamanho brilho no olhar e com uma história de vida que lição, né, gente? Que garra, arregaçou as mangas e fez acontecer o sonho. Então, que Deus continue te abençoando grandemente, continue realizando todos os sonhos aí do seu coração, viu? Amém, a nós, eu agradeço muito. Doutor, com todo respeito, coração, o senhor sabe que eu amo a sua vida, torço demais, você sabe disso, torço demais, entendeu? Acho o senhor profissional, assim, muito dedicado, é amoroso com seus pacientes, e para mim, de verdade, é um orgulho trabalhar com o senhor, sabe? Espero que a gente sempre esteja junto. Conte comigo sempre. E conta Obrigada pelo carinho. uma coisa pra gente aqui, que eu acho que você em casa também deve estar. No centro cirúrgico é tudo calmo, tranquilo? Ou rola uma música mais agitada? O que é esse bastidor? Dá pra contar um tiquinho aí desse bastidor? Depende do Depende. humor do cirurgião. Ah, Entendeu? Depende do humor, se o a gente brinca, né, dormiu com o pé coberto ou descoberto, aí então entendeu? tem uma diferença aí. Tem, porque tudo isso acaba assim, faz a diferença. Mas eu falo que graças a Deus, eu sou cercada dos caras do bem, entendeu? Coisa boa. Sim, o Isso pessoal, facilita, né? nossa, muito, o pessoal vai, você não vê o cirurgião com desrespeito com as circulantes, são queridos com o anestesista. Aí eu acho que, É um pacote completo, exatamente, né? sai de casa assim, vou fazer a diferença e vou feliz. Que Então bacana. isso faz a diferença. E com o doutor Ricardo só palhaçada, né? Só palhaçada. Não tem nesses mais de 15 anos trabalhando junto, não tem estresse, tá? Não Legal. tem, é respeitoso com todo mundo, é querido. Às vezes não é perfeito, às vezes alguma coisa foge do nosso controle.
a gente resolve, tá tudo bem, vamos Calma. tocar, é tranquilo. Nossas cirurgias é 3 horas e meia, 4 horas, né? A gente Eita, conclui. coisa boa. É, trabalhar com o mestre é isso, né? Ana, mais uma vez, que Deus te abençoe muito. Obrigada por pegar você de surpresa, mas Me nos pegou receber em mesmo, casa Me aqui. pegou mesmo, né? Obrigada de coração, dá mais um Imagina. abraço aqui. Eu que agradeço pelo carinho, por vocês terem Muito vindo. sucesso doutor. sempre, viu? Amém pra nós, Todos viu? nós. Muito obrigada. E para você que está em casa e conhece alguém com brilho no olhar igual a Ana Paula, manda aqui para nós que a gente vai até essa pessoa. Rodrigo, nosso programa está chegando no fim, mas antes de terminar, eu quero saber do seu livro. Pois bem, inclusive é um livro A Bússola da Alma, uma Olha jornada só. terapêutica no Endoverso, que eu quero inclusive presentear você, Thaís, Poxa vida, gente, olha com aqui, todo carinho olha. para você, né? Que especial, vou ler com muito carinho. Esse livro fala justamente de confusões, né, de um mundo interno nosso, né, que eu já sofri bastante bullying lá atrás, na adolescência. Então isso tudo foi trabalhando em mim o desejo de ajudar pessoas, porque eu pensava muitas coisas ruins. Eu acreditava que, sei lá, não vai haver vida depois da depressão, né? Olha E eu vi só. que existe vida após a depressão. Então esse livro fala de luto, de bullying, de enfrentamento e voltando para o mundo real, né? Como se fosse eu o personagem desse livro, né? Que Contando minha própria história sensacional. numa Uau. ficção. Rodrigo, eu adorei bater esse papo com você. Tenho certeza que o pessoal aí de casa também, cheio de dicas, cheio de músicas que acalentaram, aqueceram o nosso coração. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando você nessa trajetória linda que você tem, profissional, pessoal. Olha, obrigada de coração, viu? Amém. Gratidão imensa, Thaís. Você pela sua energia, pelo seu brilho, pela sua dedicação com esse tema tão importante que é a Mente em Foco, né? Imagina, obrigada de coração, viu? Eu que agradeço. E para você que está em casa e acompanhou juntinho comigo, meu muito obrigado. Um grande beijo no seu coração. Uma semana abençoada para você. Fica firme, fica forte e fica com Deus.